Deus abençoe, quero cumprimentar você, que Deus abençoe vocês, venha assistir esse vídeo. Irmãos, como eu falei no primeiro vídeo sobre jargões, né? Sobre quebra de aliança, e eu estou fazendo esse segundo vídeo para que você possa entender o que é a quebra de aliança. O que muitas igrejas têm feito, muitos pastores, né? Muitos homens que se dizem de Deus, alguns estão enganados, eu entendo, não posso generalizar todos. Muitos às vezes não parou para analisar esses pontos, né? Como é tão importante nós pararmos, esse é o propósito de nós analisarmos esses pontos bíblicos, né? O texto e os contextos, para que a gente venha deixar o Espírito Santo revelar. Porque muitas vezes nós podemos até estar matando almas, matando vidas. Porque, irmãos, quando a gente entendemos que falamos do ladrão da cruz, falamos que na última hora as pessoas podem se arrepender, no seu último momento ali, em cima de um leito, sem apenas muitas vezes ela nunca deu crédito à palavra de Deus. Ela não sabe nem o que é arrepender dos pecados. Ela não sabe nem o que é o Evangelho. Então é muito sério quando eu digo que a pessoa ela está ali nas suas últimas horas, nos seus últimos minutos, e simplesmente ela fala assim, eu chego lá diante dela e digo, ó, você se arrepende, você aceita Jesus, e ela simplesmente diz, eu me arrependo, eu aceito Jesus. Irmãos, a gente sabe que aceitar Jesus não é simplesmente eu e você levantar a mão e dizer eu aceito Jesus. Não, aceitar Jesus é aceitar a palavra dele, é aceitar esse evangelho. Como o apóstolo, né? O apóstolo Gregorucci e outros mais pastores têm ensinado a forma correta, ensinado o verdadeiro evangelho. Então é isso que nós precisamos entender. E buscando do Espírito Santo, Senhor, me mostra esses jargões que está dentro dessas igrejas, que está quebrando a aliança que o Senhor fez através do teu Filho. Irmãos, e a gente vai poder, eu gostaria de pedir para você abrir no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 23, versículo 39. Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Você, obreiro, você, pastor, você de outra denominação, você que parar para ouvir, você que talvez tenha ouvido tantas vezes dessa forma, mas aprenda com a palavra, porque não é com o homem, mas sim com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus. E faça um exame, analise essas escrituras com mais, buscando mais entendimento da parte de Deus, com humildade, porque não adianta Deus, eu e você, querer ser orgulhoso, soberbo, achar que se exaltar, achando que nós conhecemos tudo, porque nós não conhecemos tudo. Nós temos que ser humilde para aprender através da palavra, através do Espírito Santo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele diz, Pai, graças te dou, por esconder dos sábios e dos inteligentes o mistério da palavra, mas tem revelado aos pequeninos, aos humildes, os sem instruções, mas que tem um coração humilde, que tem um coração sincero diante de Deus. Porque quem nos ensina não é um ensinamento humano, mas sim um ensinamento do Espírito Santo de Deus. E gostaria que você abrisse lá em Lucas 23, verso 39 em diante. Vamos aprender o que a palavra do Senhor nos diz. E um dos malfeitores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo
e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Ele faz uma pergunta, vírgula. Irmãos, até aqui, veja bem o que essa palavra, a revelação desta palavra. A Bíblia diz lá em Romanos 10, versículo 16, 17 em diante, o apóstolo Paulo ele vai dizer que a fé, o crer, o acreditar, vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então veja bem, a Bíblia diz que um dos malfeitores, que estava ali à direita de Jesus, e outro à esquerda, e o que estava à esquerda diz, blasfemando de Jesus, no verso 39, se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, zombando, blasfemando, debochando de Jesus. E olha só o que o outro vai dizer. No 40, respondendo, porém, o outro, repreendia o outro, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Veja bem, irmãos, quando a gente busca o conhecimento da palavra, o que é temer a Deus? É isso que nós precisamos entender. Quando este malfeitor, que estava à direita, repreendendo o outro, disse para ele: ei, tu ainda não temes a Deus? Essa palavra tu ainda é como se já fosse avisado algo para aquele homem antes. Olha, tu ainda não temes a Deus? É um mistério, uma revelação esse ponto. Novamente, ele vai dizer: tu não temes a Deus? Lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Abra sua Bíblia lá, vamos entender o que é temer a Deus. O temor diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Novamente eu vou ler para você entender. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Veja bem, irmãos. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Leia na sua Bíblia. Irmãos, o que essa palavra nos ensina? Que quando aquele homem, segundo os historiadores, Dimas, ele olha para aquele outro malfeitor, ele vai dizer: tu ainda não temes a Deus, estando debaixo da mesma condenação? Porém, quando ele diz tu ainda não temes a Deus, ele está dizendo: olha, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, dos santos, dos que se arrependem, dos que conheceu o Evangelho, porque não tem como eu e você ser santificado através da palavra sem conhecimento. E a Bíblia não mostra que aquele homem pendurado foi pregado algo para ele, não. Ele já antes conhecia a palavra. É isso que nós precisamos entender. E no verso 41 vai dizer: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha outro ponto aqui, irmãos. A Bíblia está nos ensinando que aquele malfeitor que estava à direita, que estava repreendendo o outro, diz: nós
somos merecedores pelos nossos feitos, o que nós fizemos lá atrás. Nós somos dignos de estar aqui pagando a justiça. É justo eu e você estar aqui. Mas esse daí nada fez, nenhum mal fez. Então o que esse homem que estava à direita, ele mostra que ele conhecia os dois. Ele fala, olha, você e eu merece. Você fez coisa errada. E eu também. Nós merecemos pelos nossos feitos lá atrás. Mas esse daí, nenhum mal ele fez. Como que alguém vai pôr a mão no fogo, alguém vai afirmar algo, sendo que ele não conhece? Simplesmente porque eu ouvi falar. Não. Ele andou, irmãos. Ele conhecia. Talvez ele se desviou. Quantos não andavam com Jesus? Quantos Jesus usava nessa terra, nos dias de hoje, pregando o Evangelho, fazendo a obra de Cristo, e por algum motivo o diabo armou uma armadilha, e esse homem caiu num laço, e de repente foi até preso. Mas chegando na prisão ele reconhece, ele fala, realmente, o que será de mim sem Jesus? E ele se arrepende diante de Deus, e o Espírito Santo renova ele porque ele se arrependeu. E lá dentro mesmo ele começa a pregar o amor, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para outros que estão no erro, que é o que mostra essa palavra para nós. Que esse homem lá preso, ele mostrou para aquele outro malfeitor que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador, porque ele conhecia. E ele sabia do que ele estava falando, que quando Jesus estava ali, ele não era merecedor daquele castigo, porque ele nada tinha feito de mal para ninguém. Isso é uma revelação que eles deixam de lado, que eles tentam justificar de outras formas, mas não tem como. Essa palavra mostra que este homem conhecia Jesus, que outrora quantos andaram com Jesus, os 70, e quantos outros foram batizados. Desde João Batista, multidões eram batizados. Como está ali em João 4, verso 1. Que a Bíblia diz que, vendo Jesus, que os fariseus viam que Jesus estavam batizando mais do que João. Porém, mesmo que Jesus não batizava, mas os seus discípulos batizavam na água. Quantas vidas, quantas almas foram batizadas, se arrependeram? Quantos não andaram com Jesus? Este homem mostra a Bíblia, a revelação espiritual, que este homem poderia ser um daqueles que se afastou, mas outrora preso se arrepende, reconhece que Jesus é o Salvador. Mas hoje os pastores, muitos estão pregando ao contrário. Cadê a revelação do Espírito? Porque está claro aqui uma palavra revelada. Temor, tu ainda não temes a Deus, nem o mal este fez. Não é um homem qualquer, não é um homem que não conhece nada. E eles têm pregado isso, uma pessoa que nunca conheceu, ela levantou a mão, é salva. Quem não podemos fazer isso? Isso é um jargão dentro do Evangelho, para destruir as almas. Vamos tomar cuidado naquilo que a gente está falando. Quantas igrejas, que se diz igrejas sérias, estão fazendo isso, quebrando a aliança. Outro ponto. Deixa o Espírito Santo falar com você. Lucas 23, 42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. Irmãos, olha só esse ponto aqui, olha a revelação dessa palavra. Este homem que estava à direita, segundo o historiador Dimas, Jesus estando vivo, ali no meio, crucificado, vivo ainda. Este homem vai dizer, Senhor, lembra-te de mim, quando o Senhor voltar no teu reino. O que é que esse homem está afirmando? Que Jesus ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Este homem ele está falando de uma profecia, aquilo ainda que não estava, ele não tinha visto concluir ainda, mas ele acreditou.
Ele acreditava que Jesus ele ia morrer, ia ressuscitar e voltaria como rei. Ei, presta atenção para o que o Senhor, o que o Espírito Santo está te mostrando. Aqui nós não estamos falando de qualquer ladrão, de qualquer ser humano que não tem conhecimento. Aqui está falando de um homem que andou, que por algum motivo caiu nos laços, mas se arrependeu, reconheceu. E naquele momento ele já estava arrependido. Aquele momento, aquele homem pela fé já tinha um arrependimento dentro dele, porque ele já tinha temor. Como eu vou cobrar temor de alguém se eu não tenho? Quando ele falou para o outro, repreendendo, tu ainda não temes a Deus, ele mostrou que ele tem temor a Deus. E o temor é o princípio da sabedoria, é o respeito, é a reverência, é a obediência a Deus. E por que não tem pregado isso? É simplesmente falar que um homem que estava na cruz se arrependeu e foi salvo? Não é isso que a Bíblia mostra para nós. Não é isso que o Espírito Santo tem nos ensinado. A Bíblia diz que este homem, vendo Jesus vivo naquela cruz, ele fala: Senhor, quando o Senhor voltar, quando o Senhor ressuscitar, lembra-te de mim. Irmãos, é muito sério. Quanto Pedro, quanto Tomé, discípulos que andavam com Jesus, duvidou. Qual Jesus repreendeu Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu só conhece as coisas dos homens. Quando Jesus falou que ia ser entregue, ia ser morto, ia padecer, e no terceiro dia retornaria. Este homem ele afirmou sem dúvida diante de Jesus. A Bíblia também mostra que ele afirma que Jesus, quando ele retornasse, ele seria rei. E a Bíblia diz lá em Daniel 7, versículo 13, em Atos 1, versículo 9, que Jesus foi levado ao céu. E lá foi dado o reino, a glória, o poder a ele. E ele retornaria, ele vai retornar para salvar eu e você, a igreja de Cristo. Como está lá em Hebreus 9, 28. Irmãos, e quantos têm afirmado que se você, o pecador, aquele que não conhece, que não tem o batismo, que não tem aliança, o que é que nós vamos fazer com João Batista? Tirar João Batista da Bíblia? Tirar o batismo de Jesus? Não tem como tirar uma aliança que Deus fez através do seu Filho. E é o que eles estão fazendo, é um jargão, é muito perigoso. Quando eu digo que o ladrão, uma pessoa que ela se arrepende, eu falo para as pessoas: ei, não precisa você se esforçar, não precisa você se batizar, não precisa você dar frutos de arrependimento. Na última hora você ergue a mão e pronto, é salvo. Seria muito fácil. Por isso que o Evangelho está aí, Senhor. Irmãos, abre o teu coração. Ei, pastor, vocês que têm pregado esse jargão. Ei, amigos, que vocês têm ouvido essas palavras, não acredite nisso. Você precisa do batismo, você precisa de se arrepender, você precisa sair do pecado, você precisa tomar santa ceia, você precisa se esforçar até que Jesus volte para encontrar uma igreja santa e remida no sangue do Cordeiro. Não adianta eu e você viver uma vida cheia de erros, de pecado, não obedecendo esse evangelho e depois simplesmente eu levanto a mão e sou salvo. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que este homem conhecia Jesus. Esse homem ele andou com Jesus. Ele pode ter sido um dos 70, dos 58 que voltou para trás, que andou junto com Jesus, que fez até maravilhas através do nome de Jesus. Ele poderia ser uns que andou ali com outros, vendo o que Jesus estava fazendo, vendo que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador. E de repente o inimigo armou, como tem armado para muitos, que caem, depois ele até paga o preço numa cadeia, num presídio, mas lá dentro ele reconhece que ele não deveria ter saído dos caminhos do Senhor, e lá ele começa a pregar o Evangelho, começa a falar desse Jesus, porque o coração dele está livre, a alma dele está livre, ele está ali para cumprir a justiça, assim como aqueles homens, como esse homem aqui, esse malfeitor, ele falou: nós estamos pagando pelos nossos feitos. É justo. Mas esse aí nada fez para estar pagando isso.
Analise essa revelação. A Bíblia diz que Jesus ele retornaria como rei. E ele está à destra do Pai como Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Digno de toda a honra e de toda a glória. Agora não adianta eu e você. Aí a Bíblia diz que Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ei, porque Jesus sabia que ele era um homem arrependido. Jesus sabia que ele já tinha dado frutos de arrependimento. Aquele homem mesmo preso, ele já estava falando de Jesus, porque quando ele fala, tu ainda, para o outro, não temes a Deus, é como ele está falando, eu já te avisei que Jesus ele é o Salvador, esse Jesus ele veio para tirar o pecado do mundo, esse Jesus ele é o Messias, e ainda tu não tem dado crédito, ainda tu zomba dele, é isso que ele está falando, irmão. Agora um monte de pastores, homens que ficam colocando esse jargão dentro da igreja, mentindo, enganando o povo, eles não querem voltar atrás dos erros que eles vêm anos e anos fazendo, mas é tempo de se arrepender, é tempo de reconhecer, porque ai daquele que acrescentar e daquele que tirar, porque Jesus diz em Mateus 5:37, o meu sim é sim e o meu não é não, o que passar disso é procedência do mal, do diabo. O diabo ele mente desde o princípio, ele engana, ele tem enganado dentro das igrejas, usando doutrinas de demônios, enganando o povo, sendo que Jesus, ele mesmo diz, é necessário para que se cumpra toda a justiça, o batismo de arrependimento, da água, nascer da água e do Espírito. E quem é o homem, quem é fulano, ciclano para dizer que não precisa do batismo, que não precisa da Santa Ceia? Tome cuidado você, olhe para este evangelho, olhe para essa palavra, olhe para a aliança de Deus, que do seu Filho testificou. Não deixe o diabo tirar a tua salvação, te enganar e fazer com que muitos enganem a outros. Irmão, mas os que morreram, ei, você não pode fazer nada pelos que morreram. Não foi culpa sua. Nós temos que olhar o hoje e o amanhã pertence a Deus. Mude você, abra teu coração para esta palavra, leia Lucas 23, do 39 ao 43, e deixe o Espírito Santo revelar. Temor, o que é temor? Provérbios 9. Também tem Provérbios 15, 33, é o princípio da sabedoria. É reverência, é amor, é respeito. Aquele ladrão, ele já tinha, aquele malfeitor, ele já tinha arrependimento dentro dele, desde lá de dentro, porque ele andou com Jesus. E todos que andavam naquela época eram batizados. Todos que conheciam, que iam até ou João Batista ou até Jesus, os seus discípulos, eram batizados na água. Então, desde João Batista, o batismo era verdadeiro, o batismo era necessário, porque o próprio Jesus mostrou que o batismo era necessário para que se cumpra toda a justiça de Deus. E lá em Lucas 7:29, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles não quiseram aceitar o conselho de Deus, eles não quiseram o batismo de João Batista e negaram contra si mesmo o conselho de Deus. Então, quando você nega o batismo, a Santa Ceia, você está negando a aliança, o conselho, a justiça de Deus. Você vai pagar um preço. E todos aqueles que duvidar, aqueles que têm pregado erroneamente, fazendo quebrar essa aliança, vai pagar um preço muito grande. Está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Lá em Mateus 5:37. Você vai dar conta, irmão. Analise direito. Não brinque com a aliança de Deus. Não quebre, não faça Deus de mentiroso. Examine. Analise a Santa Ceia. Analise o batismo, que você vai ver que não tem como ser tirado. Você vai ver que é uma aliança, que ela não pode ser quebrada. Desde João Batista, Apocalipse, há uma aliança feita.
e cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Veja a obra que você está fazendo. Vê se você ainda está no pecado, vivendo no erro, distorcendo essa palavra. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é você ir contra essa verdade. Porque em Efésios 6, versículo 17, 18, fala que a espada do Espírito é essa palavra. Quem revela essa palavra, quem nos ensina essa palavra, é o Espírito Santo. E se eu disser que ele é mentiroso, que isso é um engano, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. E não tem perdão. Aquele que está indo contra a palavra de Deus, dizendo que o batismo não é necessário, que a Santa Ceia não é necessária, quebrando uma aliança, está blasfemando contra o próprio Deus, contra o Espírito Santo de Deus. E não há perdão. Mateus 12, 32. Nem hoje e nem no futuro. No grande dia muitos vão prestar conta por essa mentira que foi colocada, esse jargão colocado dentro das igrejas. E eu agradeço. Irmãos, eu estou trazendo esta palavra. É uma palavra muito forte, mas é uma palavra que destrava a mente. Porque desde quando Jesus, aquela pecadora, na casa de Simão fariseu, se prostrou diante de Jesus, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Jesus não mandou ela ir sacrificar, porque na lei era sacrifício de animais. Então a aliança já existe desde João Batista. Porque Jesus, o pecado era perdoado através da fé. Porque quando trouxeram aquele homem paralítico numa cama, em Mateus 9, Jesus olhou para aquele paralítico e falou: filho, tem de bom ânimo, porque os teus pecados são perdoados. E lá no finalzinho Jesus fala: toma a tua cama e vai para a tua casa. Não falou para ele ir para o templo sacrificar, porque Jesus é a graça. Jesus é o perdão através da fé. Jesus é a aliança. Eu só preciso, como está lá na carta de 1 João, capítulo 1, verso 8. Eu tenho que assumir que eu estou errado. Eu preciso me arrepender diante dele, confessar os meus pecados, porque ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Não é mais pelo sacrifício da lei, mas sim por fé, arrepender de verdade e dar fruto de arrependimento. Praticar essa palavra. Santidade, qual lá em Hebreus 12, 14, que sem santidade é impossível ver o Senhor. Se eu e você andar em pecado, viver uma vida errônea, só vivendo na prática do pecado, sem se importar com o batismo, que é arrependimento, remissão de pecado, não se importando com a Santa Ceia, que é tocar no corpo e no sangue de Cristo até que Ele volte, para achar a igreja santificada, um compromisso mês a mês e buscando em santidade, você vai ver o que vai acontecer. Aqueles pastores e muitos líderes que estão enganando esse povo com esse jargão, você vai ver o preço que eles vão pagar. Por isso que as pessoas não têm compromisso com a santidade. Por isso que as pessoas não têm tido compromisso e nem temor diante de Deus. Porque muitos estão quebrando esta aliança. Mas tome cuidado, você que estiver pregando, mas abra o coração. E se você tem ouvido isso, não acredite, porque não é assim. Você precisa do batismo, sim, mas o verdadeiro batismo, com homens verdadeiros que pregam o evangelho verdadeiro. Porque se você se batizou no falso, infelizmente, e lugares que você toma a Santa Ceia no pecado, de qualquer jeito, no cigarro, na bebedeira, fazendo um monte de pecado e tomando do corpo e do sangue de Cristo de qualquer jeito, você está no lugar errado. Busque aonde pregam a verdade, a verdadeira aliança, que representa santidade, arrependimento e frutos dignos de arrependimento e compromisso com a palavra de Deus. E eu agradeço essa oportunidade. E que o Senhor Jesus Cristo abra o teu entendimento para que você venha ser salvo, para que você venha andar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.